Agora sim, viu, Beraldo? Quero tratar das questões que envolvem a Câmara Municipal de São Paulo, porque os eleitores, claro, escolheram os 55 candidatos que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal de São Paulo, a Câmara de Vereadores, que é a maior do país. Lucas Pavanato, do PL, Partido Liberal, foi o mais votado, com pouco mais de 161 mil votos. Seguido de Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabela, que recebeu quase 130 mil votos, e de Murilo Lima, e também do Sargento Nantes, ambos do PP. Outros nomes como Janaína Pascoal, Zoe Martins, Kenji Palumbo, Luna Zaratini e Amanda Vettorazzo também conseguiram seus cargos no Palácio Anchieta. Já a ex-deputada federal Joyce Hasselmann recebeu menos de 2 mil votos e não conseguiu se eleger vereadora aqui na capital paulista. Após a derrota, inclusive, ela anunciou sua aposentadoria da vida política. Tem até um vídeo que está circulando nas redes sociais, ela com uma taça de champanhe na mão, brindando a sua despedida da política. Enfim, a gente vai repercutir isso com os nossos comentaristas aqui em Os Pingos nos Is. Bom, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, vamos trazer as análises e as reflexões sobre os nomes que conseguiram vencer as disputas para a Câmara Municipal de São Paulo, 55 vereadores que saíram vitoriosos aqui no pleito em São Paulo. Você, Cristiano Beraldo, o que achou dos nomes que conseguiram vencer, que é uma disputa muito acirrada? Não é fácil, dizem que é muito complicado vencer uma disputa para a vereança aqui na capital paulista. Enfim, uma taxa de renovação que te surpreendeu, você esperava mais? Nomes muito populares, tradicionais, que acumulavam legislaturas e mais legislaturas na história, acabaram ficando de fora, né, Beraldo? Pois é, mas eu vejo um fenômeno interessante, Caniato, nessa eleição. Se a gente olhar para a eleição do Lucas Pavanato, né, que foi o colega nosso aqui na Jovem Pan por um período, eu acho que até ele próprio não esperava essa votação tão expressiva, uma votação histórica para a Câmara de Vereadores de São Paulo. E acredito que não foi só a sua popularidade em rede social. Ele com muitos seguidores em redes sociais, mas outros também populares em rede social não conseguiram transformar esses likes em voto. Mas Lucas Pavanato entregou uma relação que foi construída com o ex-presidente Jair Bolsonaro nos últimos 2 anos. Ele fez campanha a deputado estadual em 2022 atacando Jair Bolsonaro, perdeu e, na sequência, foi construindo um caminho nesse ambiente do bolsonarismo e, claramente, fez isso com competência. Também soube se equilibrar, apesar do seu partido apoiar Ricardo Nunes, né? Ele foi eleito pelo PL, ele soube administrar o evento Marçal. Então, ele não precisou fazer campanha para Ricardo Nunes, também não precisou negar a simpatia a Pablo Marçal, e com isso ele foi construindo essa vitória tão sólida. Outras figuras ligadas ao bolsonarismo também foram muito bem votadas. Adrilho Jorge foi eleito, Zoe Martinez foi eleita. Então teve esse universo dos influenciadores bolsonaristas. Mas se a gente olhar para a quantidade de candidatos com rede social expressiva ligados ao bolsonarismo, eu vejo que a performance ficou aquém daquela imaginada. Mesmo Nicolas Ferreira, que tinha um candidato em São Paulo, não conseguiu eleger o seu candidato em São Paulo. Acho que houve uma consolidação dos candidatos ligados à estrutura tradicional da política brasileira, apoiados por caciques antigos da política. Enfim, eu acho que essa estrutura tradicional que nega essa renovação da política, eu acho que ela se consolidou nessa eleição em São Paulo, também no Rio de Janeiro, acho que principalmente no Rio de Janeiro. Eu acho que isso ficou muito evidente. E também esse processo de transferência de voto, ele foi colocado à prova e com alguns casos com muito sucesso, mas
não em outros, né? Então, o delegado Palumbo está aqui conosco, que apoiava um candidato, que foi eleito, muito bem eleito. O secretário Derrite também conseguiu eleger o seu candidato, mas você tinha outros, como eu citei, o próprio Nicolas Ferreira, um fenômeno das redes sociais, um fenômeno desse universo bolsonarista, não conseguiu eleger o seu candidato. Então, tem ensinamentos dessa eleição que a gente precisa olhar com muito cuidado para entender qual é a mensagem que as urnas passaram para o universo político, o universo eleitoral de São Paulo. Pois é, taxa de renovação de 63,3%. Dos 55 vereadores da atual legislatura, 51 tentaram a reeleição, mas somente 35 conseguiram manter as suas cadeiras. E vários políticos que acumulavam muitas legislaturas não conseguiram reeleição, como, por exemplo, Adilson Amadeu, do União Brasil, Arcelino Tato, do PT, que já foi, inclusive, presidente da Câmara Municipal, Atílio Francisco, do Republicanos, Aurélio Nomura, muito conhecido na Zona Sul de São Paulo, Carlos Bezerra, Coronel Salles, Nunes Peixoto, enfim, eles ficaram na suplência, não conseguiram vencer, inclusive Eli Correia, que é um radialista muito conhecido aqui em São Paulo, não conseguiu vencer essa disputa. Você, delegado Palumbo, é importante a gente refletir sobre esse recado das urnas, taxa de renovação acima de 60%, inclusive, né, muita gente se confunde. Tem aquele apoiado pelo secretário Derrite, ele apoiou um candidato que tem sobrenome Palumbo, mas não tem nada a ver contigo, né? É o Palumbo do Corpo de Bombeiros, é isso? Major Palumbo. Isso. E da Major Palumbo, que foi apoiado pelo secretário de Segurança Pública. Ele já era vereador, né? Veio à reeleição, ele assumiu quando o Arnaldo Faria de Sá faleceu, ele era suplente, acabou assumindo o mandato e agora conseguiu se reeleger. A campanha de vereador é muito difícil. A campanha de vereador na cidade de São Paulo é mais difícil do que uma de deputado estadual. É complicadíssimo. Tamanho o número de candidatos, o número de dinheiro despejado. Tem candidatos riquíssimos que acabam abusando do poder econômico. Claro, a gente não tem prova, então aqui a gente não pode acusar. Mas a gente ouve muito. Eu sei que numa campanha como a de vereador em São Paulo, você tem que trabalhar muito, mas muito mesmo. O candidato que nós conseguimos eleger, nós saímos todos os dias e trabalhamos durante todo o tempo, 7 dias por semana, sem descanso. Eu ia para Ribeirão Preto para ajudar um outro candidato meu lá em Ribeirão Preto, trabalhando 10, 14, 15 horas, domingo, segunda voltava. É muito cansativo. Se você não trabalhar, se você não mostrar ao povo o que você veio, você não vai ganhar, não adianta. Você pode investir milhares de reais que você não vai ganhar. A rede social é importante? Sim, é importante, é importantíssimo, mas não é tudo. Se você acha que você tem uma rede social e que você vai ficar ali na sua casa postando algo sobre a sua candidatura, você não vai ganhar. A Joyce Hausmann é um exemplo disso. Ela tem mais de 600 mil seguidores. E o ponto crucial dela ter saído de 1.500.000 votos, depois 100 mil para a prefeita de São Paulo e agora menos de 4 mil, é o fato dela ter traído o ex-presidente Bolsonaro. Isso é muito claro. Traído por quê? Porque ela se elegeu nas costas do Bolsonaro, ela ganhou nas costas do Bolsonaro e depois virou as costas para ele. E de igual forma foi o candidato Frota, que depois também não conseguiu se reeleger para deputado estadual e agora ganhou a vereança na cidade de Cotia. Então o povo entende o recado. Como que você pode estar com uma pessoa, ficar do lado dele, pedir voto com ele, ficar ali bajulando, entrando nas redes sociais dele, depois simplesmente você vira a cara? Ou seja, aquele eleitor que votou nesse candidato que depende de outro, ele já não vai mais votar. Por isso que eu levo a política de forma independente, sem usar a imagem de governador, de presidente da República ou mesmo de prefeito. Mas parabéns para esses candidatos que entraram, em especial Pavanato, foi muito bem votado, Ana Carolina Oliveira, confesso aqui que fomos nós que levamos ela para o atual partido, já com a esperança dela fazer milhares de votos, porque ela é muito popular, muito querida, ela não tem rejeição alguma, a rejeição dela é zero, e nós já tínhamos a expectativa dela explodir de voto, como realmente explodiu, foi a segunda mais votada. É por isso que eu falo que a política
Não é para amador. Há estudos por trás disso. Há planejamento por trás disso. E eu fico até com um pouco de dó de alguns candidatos que entram chamados por partido. O partido, ele quer a pessoa lá. Ele quer a pessoa lá para fazer voto, para eleger aqueles que eles já sabem que vão ganhar. Então é bem complicado mesmo. Parabéns para todos esses que conseguiram uma cadeira na cidade que tem a campanha mais difícil do Brasil. Você mencionou Ana Carolina Oliveira, a segunda mais votada aqui na Câmara Municipal de São Paulo, e o pai do menino Henri Borel, também eleito para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Agora, Lucas Pavanato, menos de 30 anos, muito jovem, passou aqui pela Jovem Pan, bem conhecido nas redes sociais, tem uma atuação muito grande, assim como o Zoe Martins, também foi nossa colega, e também o Adrilho Jorge, também conseguiu uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Suas reflexões para essa taxa de renovação, Mota? Depois eu passo para o Beraldo, que quer falar alguma coisa. Você, Mota. Esses episódios de políticos que já foram muito bem votados e depois definharam, isso é mais uma lembrança de que a política é uma atividade pavimentada com decepções, né? O caminho da glória para o esquecimento, às vezes, leva poucos meses. Eu já vi isso acontecer. E na política é muito fácil você cometer um erro fatal. Isso acontece porque quando você tem sucesso na política, você é cercado por aduladores. São pessoas que passam o tempo inteiro dizendo que você é maravilhoso, que tudo que você faz é sensacional. Ninguém te avisa quando você está fazendo bobagem. Todo político devia ter um assessor com essa função. Eu, na minha curta passagem aqui pelo governo do estado do Rio de Janeiro, eu tinha uma pessoa comigo que ela só tinha essa função. Chegar para mim e dizer, olha, desculpe te dizer isso, mas você cometeu um erro grave. Na Roma antiga, quando os generais ganhavam batalhas importantes, eles tinham um desfile da vitória, né, com toda a população lá comemorando, colocava aquela coroa de louros na cabeça do general, era um desfile de homenagem para evitar que naquela celebração o homenageado passasse a se sentir como um deus. Havia uma pessoa encarregada de ficar do lado dele, sussurrando de vez em quando no ouvido dele as palavras memento mori, palavras que significam lembre-se que você vai morrer um dia. Você, Beraldo, você queria fazer só um complemento, um adendo antes de a gente virar a página. Isso, não, só para falar sobre a Joyce Hasselmann, que perdeu ontem as eleições, delegado Paulo, não é que foi menos de 4 mil votos, não, foram 1.673 votos. Então, uma votação realmente assim impressionante para quem teve uma eleição para deputada federal com mais de 1 milhão de votos em 2018. Pois é, a gente segue com outros destaques e informações, claro, sempre de olho nessa campanha de segundo turno. Qualquer novidade a gente traz para analisar com os nossos comentaristas.